Olá, sejam bem-vindos ao programa Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família, uma série de videoaulas com o objetivo de mantê-los informados sobre prevenção de doenças, autocuidado e orientações. Nessa videoaula, vamos abordar o câncer do colo do útero e a vacinação contra o HPV. E o meu convidado é o Dr. Fábio Martins Laginha, que tem doutorado em ginecologia, obstetrícia e mastologia, e atua como médico do Hospital 9 de Julho e pesquisador. Obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, Dr. Fábio. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando sobre o que é o HPV. Certo. Obrigado, Fernanda, pelo convite em nome da SF. HPV é um vírus, e os vírus precisam de uma célula para poder sobreviver, crescer e multiplicar. O HPV, ele não é diferente. Ele entra dentro das células da epitélio, da superfície da pele, e começa a crescer e multiplicar. Existem dois tipos de HPVs, os de alto risco e os de baixo risco. Os de baixo risco, eles tendem a clarear, a desaparecer muito mais rapidamente e não chegam a provocar lesões pré-cancerígenas ou câncer. Já o HPV de alto risco, quando ele escraviza a célula, ele fica muito tempo ali dentro daquela célula, ele desorganiza o núcleo da célula e vai levar a doenças pré-neoplásicas e também ao câncer. Existem dois tipos de HPVs, o 16 e o 18, dos mais de 240 tipos de HPVs, que são os mais maus, em termos, os mais perigosos. Eles são responsáveis, os dois, por 70% dos cânceres de colo de útero, câncer renal e também câncer de cabeça e pescoço. Então, se nós formos ver, além do colo do útero, ele é responsável por outros tipos de cânceres no corpo humano. A gente acredita que por volta de 440 mil novos casos de cânceres são causados pelo HPV. Mas o local mais importante em relação ao HPV é o câncer de colo de útero. Só no Brasil existem 17 mil novos casos de cânceres de colo de útero, causando por volta de 7 mil mortes por ano. E essas mortes por HPV são normalmente em pacientes jovens, com filhos pequenos, levando uma perda de vida muito grande na população e causa uma morte muito sofrida. Outra coisa importante é em relação àquelas pacientes que têm baixa imunidade, por exemplo, pacientes vivendo com HIV ou doenças reumáticas ou transplantadas, essas pacientes têm uma tendência maior a desenvolver o câncer pelo HPV. Além da infecção pelo HPV, há outros fatores de risco que aumentam as chances de uma mulher desenvolver o câncer do colo do útero? Sim. Então, pacientes que convivem com baixa imunidade, por exemplo, HIV, e medicamentos, por exemplo, para baixar a imunidade em transplantadas, são mais predispostas a desenvolver o câncer de colo de útero. Só o HIV aumenta 6 vezes a chance da paciente ter câncer de colo de útero. E como é feito o diagnóstico de quem tem câncer de colo de útero ou que contraiu o HPV? Existem vários tipos de diagnósticos. Antigamente, antes de 1980, que nós não conhecíamos o HPV, nós achávamos que o câncer de colo do útero aparecia aleatoriamente entre esses pacientes, era feito somente o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame ótimo, ainda nós usamos como método de rastreamento e a gente consegue ver nessa coleta de células do colo do útero se existe alguma alteração do núcleo da célula que possa levar ao câncer de colo do útero. Então você tem uma célula normal e uma célula com câncer de colo de útero. E você tem todo um espectro de alteração dessas células e a gente consegue determinar e tratar antes que ela vire um câncer de colo de útero. E além do Papa Nicolau, existe um exame que você consegue determinar qual o tipo de HPV atualmente. E esse exame daí está começando a entrar no SUS para ajudar na prevenção do câncer de colo do útero. Mas
está ainda começando, iniciando esse processo no serviço público. E você sabendo como o câncer do colo do útero é causado pelo HPV, você determinando pelo Papa Nicolau e a pesquisa de HPV, você tem uma acurácia, um resultado muito melhor nos exames de prevenção e rastreamento do câncer de colo do útero e também outros cânceres, do câncer anal, de pênis, vagina e cabeça e pescoço. Então, é possível prevenir o câncer do colo do útero, doutor? Sim, com certeza. O câncer do colo do útero, a prevenção primária seria a vacinação. Depois da vacinação, existe o rastreamento, em que você pega uma população e vai fazendo exames de Papa Nicolau e ou pesquisa de HPV no exame de prevenção, e você consegue localizar, você consegue determinar as lesões precursoras do câncer e tratar essas lesões precursoras. A vacina contra o HPV é eficaz? Quais são os resultados recentes sobre o uso dela? Certo. As vacinas de HPV são altamente eficazes. Então, ele é um vírus de superfície, ele não entra na corrente sanguínea. Então, ele não produz anticorpos naturalmente. Uma vez que foi desenvolvidas as vacinas, a vacina é intramuscular e você consegue fazer com que a pessoa desenvolva altos níveis de anticorpos persistentes. E esses altos níveis fazem com que evite a entrada do vírus nas células e evite o câncer de colo de útero e suas lesões precursoras. E a vacina está disponível no SUS e na rede privada aqui no Brasil? Existe 3 tipos de vacinas mundialmente mais conhecidas. Uma bivalente, que só tem esse vírus 16 e 18, que cobrem 70% dos cânceres de colo do útero. A outra vacina é a quadrivalente, que tem no SUS. Ela previne esses 2 tipos de vírus, 16 e 18, que vão cobrir 70% prevenir 70% dos cânceres de colo do útero, e mais 2 vírus, o 6 e o 11, que são responsáveis pelas verrugas genitais e também pelas papilomatose laríngea infantil, que é uma doença muito grave que pega crianças recém-nascidas, crianças até 3, 4, 5 anos, que elas têm papilomas, que elas têm verrugas no tubo respiratório. E, em média, essas crianças fazem por volta de 6 a 7 cirurgias para poder tratar. Então, essas vacinas daí previnem esse tipo de doença também no recém-nascido. E a última geração de vacinas que tem são as nonavalentes, que tem esses 2 tipos de vírus de baixo risco e mais 5 tipos de vírus de alto risco. Essas vacinas nonavalentes, elas vão cobrir, vão prevenir cerca de 90% dos cânceres de colo do útero. Só para você ter uma ideia, se você fizer um rastreamento populacional, como é feito na Inglaterra, Países Baixos, Estados Unidos nem tanto, mas você consegue ter por volta de prevenir 70% dos cânceres. Então, a vacina quadrivalente já previne esses 70%. A nonavalente vai prevenir 90% dos cânceres de colo do útero e outros cânceres também da região anogenital e orofaringe. E, doutor, quais são as formas de transmissão do HPV e os meios de preveni-la? Certo. A forma de transmissão do HPV é o contato sexual. Ele é um vírus de superfície, como eu havia dito, e durante a relação existem microlesões que fazem com que o vírus entre na espessura da derme da pele e o vírus vai infectar. Outros locais, como a garganta, a orofaringe, que tem bastante tecido linfóide, assim como o colo do útero, eles não precisam ter esse tipo de lesão, desse tipo de traumatismo. O vírus é automaticamente absorvido por essas células e, a partir daí, ele pode começar a reproduzir e crescer. Uma coisa importante em relação ao HPV é o estigma que existe da doença em relação tanto à mulher quanto ao homem, por ser uma doença sexualmente transmissível. E nós, seres humanos,
temos uma dificuldade de lidar com essa parte de doença sexualmente transmissível, sexo, prazer e ao câncer e morte. Outro método de evitar ou de prevenir o câncer de colo do útero seria o uso de preservativos. Mas o HPV ele não existe só na região anogenital. Em toda a parte do corpo ele existe, debaixo da unha, na parte por fora da região vulvar, na região escrotal, peniana do homem, existe. Então, às vezes, não há necessidade de haver, usando só o preservativo, você consiga prevenir. Você consegue prevenir uma quantidade muito pequena com o preservativo, porque no preâmbulo da relação existe muita contaminação. Ainda sobre prevenção, doutor, como funciona a rastreabilidade do Papa Nicolau? Pelo SUS, nós fazemos 2 exames consecutivos anuais. A partir deles, estando normais, nós fazemos a cada 3 anos, a não ser que a paciente tenha algum antecedente de doença pré-neoplásica anterior. O senhor falou sobre as vacinas disponíveis contra o HPV. Gostaria de saber quais delas estão disponíveis no SUS e qual é o esquema vacinal para aplicação. Pelo SUS, nós temos a vacina quadrivalente, que já vai prevenir 70% dos cânceres de colo do útero. As crianças entre 9 a 19 anos de idade podem tomar apenas uma dose. Houve uma mudança desse esquema a partir de abril desse ano. Agora, pacientes com imunidade baixa, por exemplo, HIV, que convivem com HIV, tomariam 3 doses de vacina entre 9 a 45 anos de idade. Pacientes vítimas de violência sexual entre 9 a 15 anos de idade tomariam 2 doses da vacina. Entre 15 a 45 anos de idade, tomariam 3 doses da vacina. Esperamos que essa videoaula tenha enriquecido seu conhecimento. Não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Dr. Fábio, obrigada pela sua participação, ter aceitado o nosso convite para participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui em outras oportunidades. Acessando o QR Code que aparece na tela, você pode rever essa e as outras videoaulas e ter acesso ao material de apoio no link na descrição do vídeo. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.